da Imagem e do Som é uma instituição que desde sua criação vem preservando e difundindo um importante acervo de memória audiovisual da cidade de Campinas, abrangendo setores de vídeo e áudio, fotografia, música, cinema, objetos tecnológicos, educação patrimonial. Acompanha a tendência geral do papel que os museus ocupam atualmente na sociedade, atuando como um microcosmo social e possibilitando conhecimento à sociedade através da valorização de múltiplas atividades. História do MIS. Através da Lei Municipal 4.576/75, datada de 30 de dezembro de 1975, o MIS foi viabilizado pelo Poder Público Municipal a partir da realização de um grupo de fotógrafos, cineastas e cineclubistas da região, envolvidos na produção e difusão da fotografia, cinema e audiovisual, liderados por Henrique de Oliveira Júnior e Daís Peixoto Fonseca. O objetivo era preservar e reunir sistematicamente a memória audiovisual de Campinas e a região, cujas peças vinham sendo guardadas de maneira isolada em outros museus da cidade, em outras instituições públicas municipais ou mesmo integrando coleções particulares. Desde então, o Museu da Imagem e do Som vem encontrando em colaboradores e na sociedade civil parceiros fundamentais para sua consolidação e investindo em ações culturais educativas como um modo efetivo de dialogar com a população de Campinas e a região. Em 2004, o MIS ganhou sede própria no Palácio dos Azulejos, iniciando uma nova fase de planejamento em relação aos acervos e desenvolvimentos de programas e projetos e fortalecimento de comunicação com o público. História do Palácio dos Azulejos. O Palácio dos Azulejos é a única edificação na cidade considerada Patrimônio Nacional, fundado pelo PHN, processo número 736/64 em 1967, também reconhecido como Patrimônio Estadual e Municipal, foi tombado pelo Condefat, 1981 e Condepac, 1988. Construído para a residência de Joaquim Ferreira Penteado, o Barão de Itatiba, funcionou como solar residencial até 1908, quando foi vendido à Prefeitura Municipal de Campinas, que o ocupou como sede do governo municipal até 1968. A partir desta data permaneceu seu uso público pela Sanasa, Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento Sociedade Anônima, até 1996, ocasião em que foi transferido para a Secretaria Municipal de Cultura. Trata-se de imponente prédio que, em conjunto com outras edificações urbanas do período, é representante do que se identificou com a construção da modernidade de Campinas no século XIX. Na década de 50, foi assunto e alvo de polêmica apaixonada na imprensa local, onde um grupo de cidadãos defendia a criação de um museu histórico e pedagógico e outro sugeria sua demolição. Na década de 70, quase se tornou sede do recém-criado MIS. Verifica-se, portanto, que a ideia de um museu, e do próprio MIS, no local é a mais remota. O conceito de instalar instituições museológicas em prédios históricos acompanha o museu desde seus primórdios. Nesse caso, a fusão do MIS com o Palácio dos Azulejos contribuiu para ampliar o potencial de memória de ambos no contexto cultural de Campinas, o MIS com suas linguagens relacionadas à modernidade e o Palácio, relacionado à tradição e ao poder. Agora nesse novo uso, atualizado e democratizado, o Palácio dos Azulejos é um dos símbolos da história da cidade e por isso foi escolhido como um dos marcos da revitalização do centro de Campinas. Acervo. O acervo do MIS é constituído por um dos mais significativos conjuntos de fotos, filmes, negativos, vídeos, slides, discos, fitas e objetos sobre a história social e cultural da cidade de Campinas e a região. E se apresenta em 5 diferentes linguagens: audiovisual, cinema e vídeo, fotografia, música, tecnologia e biblioteca, atraindo pesquisadores de todo o país. Desde sua fundação, o museu cumpre sua missão de captar, organizar, preservar e divulgar esses registros, além de abordar elementos significativos do desenvolvimento e do uso da tecnologia audiovisual nas artes e nas manifestações sociais. Música. O acervo de música é denominado Discoteca Rinaldo Ziasca é constituído por cerca de 600 CDs, 900 gravações em fitas de rolo e aproximadamente 20.000 discos, dentre os quais, discos antigos de 78 rotações, LPs de vinil em 33 rotações, compactos, discos gigantes, discos curiosos, com vários furos, de diversos materiais, etc. Seus conteúdos se enquadram nos seguintes segmentos: música popular brasileira, óperas, áreas e canções, grandes intérpretes, discos infantis, cursos de idiomas, propagandas e programas de rádio, discos humorísticos, música de vários países, jazz, música instrumental, trilhas de filmes e de novelas, documentos sonoros de comunidades indígenas, religiosas, teses, música sinfônica e camerística, compositores e grupos de Campinas, orquestras populares, edições especiais de interesse cultural, Tacapi, série Florilegium, Marcas Pereira e outros, catálogos, revistas e fascículos para uso didático e paradidático. A Discoteca Rinaldo Ziasca desenvolve o trabalho de preservação, organização e catalogação de seu acervo para possibilitar futuramente o acesso ao público. História oral em vídeo. O programa de história oral em vídeo do MIS Campinas conjuga pesquisa metodológica, uso e a exploração da linguagem do vídeo como instrumento da história oral e produção de informações históricas. Os principais eixos investigativos são a memória das lutas populares, que tem como principais fontes atores sociais que se destacam no espaço público campineiro a partir de lutas pela conquista da cidadania e ampliação de direitos, e a memória cultural da cidade. Registro histórico audiovisual. O programa de registro histórico audiovisual é responsável por reunir, gerar e preservar os registros históricos em audiovisual, cinema e vídeo do MIS Campinas, tornar acessíveis os registros audiovisuais para consultas e pesquisas, produzir conhecimento sobre os registros audiovisuais
audiovisuais, comunicar este conhecimento por meio das mais diversas linguagens, desenvolver ações educativas e de estímulo à produção audiovisual em Campinas. O acervo audiovisual do MIS, seja de ficção ou documental, é um importante e singular testemunho da produção cultural campineira e das idas e vindas por que passou a indústria cultural local desde o início do século passado. Ele conta o surgimento e o desenvolvimento cíclico do cinema campineiro, a emergência do movimento cineclubista na cidade, ao longo das últimas décadas, a disseminação do vídeo como instrumento de registro de diferentes acontecimentos, dentre os diversos grupos sociais. Acervo tecnológico. O MIS possui um significativo acervo com aproximadamente 400 peças, correspondentes a objetos tecnológicos de imagem e som, formado através de doações ou obsolescência de seus materiais de uso, tornou-se um acervo histórico de tecnologia. A maioria está na exposição de longa duração, possibilitando o conhecimento da evolução de câmeras e materiais fotográficos, projetores cinematográficos, gramofones, aparelhos de TV, entre outros. Programa Educativo Pedagogia da Imagem. O programa Pedagogia da Imagem contempla as atividades educativas do MIS Campinas destinadas a discutir e promover a democratização do uso dos meios de comunicação e informação, realizar atividades compreendidas como educação para os meios, educação para a comunicação e a alfabetização audiovisual, incentivar a apropriação das linguagens audiovisuais pelos setores populares, promover a visibilidade, a expressão e a participação de comunidades das periferias por meio do uso do audiovisual, promover a formação e gestão de ecossistemas comunicativos abertos e dialógicos nos diversos espaços educativos públicos e populares. Promover essa parte. Então, essa parte aqui é uma homenagem, tem relação com o nome da sala, Museu Plural, que aqui conta um pouco da história do próprio museu também. Ah, tá. Esse projetor, ele era de um cinema que ficava onde hoje é o Teatro Castro Mendes, ele chamava Cine Casa Blanca, que a prefeitura comprou na década de 70, reformou, restaurou, e era lá que o museu exibia os filmes. Na época, todo cinema de rua tinha vitrine, então uma pequena homenagem. E quando os filmes vinham de São Paulo, era tudo alugado, eles vinham com cartaz, os fotogramas dos filmes, e o MIS devolvia só as latas com os filmes. Aí ficou nessa coleção, tem uma coleção de cartazes e de fotogramas de filmes. Ah, que legal. Então essa sala aqui é a sala de filme. Que é uma o homenagem museu. ao filme. E um pouco também da história do museu, as publicações, os livros que o museu faz, os filmes. Os documentários, pesquisas. Ah, legal. Ixi. E essa sala aqui, Kleber? Aqui é a sala chama A Imagem da Cidade. A cidade é a imagem da cidade. É uma pequena amostra do acervo de fotografias do museu. É uma das partes mais bem organizada, está sendo digitalizada. São algumas fotos que tem no acervo, que conta a própria história de Campinas, como também a evolução da fotografia, que tem desde chapas em vidro, do começo do século XX, até chegando agora no digital. Então são fotos aqui só de Campinas, elas não estão em ordem cronológica, são fotos do acervo do museu, que serve bem tanto para muito usado pelo pessoal de arquitetura e de história, que tem a evolução arquitetônica da cidade e a própria evolução da fotografia. Entendi. Kleber, e essa aqui? Essa aqui chama Fragmentos de Tecnologia. É um pouco da tal da obsolescência programada. Todo o material, mal parte, foi usado no próprio museu, né? Os primeiros videocassetes, televisores. E tem uma brincadeira ali, o lixo. Quer dizer, a evolução está tão rápida, tecnológica, que as coisas acabam virando lixo sem ser lixo, né? Para onde vai esse lixo? Então tem um pouco da evolução. As câmeras de Super 8 foram usadas muito na década de 60, 70. Muitos vitrolas, radiolas. Um pouco da evolução de equipamento de áudio e vídeo. De áudio e vídeo aqui. E essa sala aqui? Aqui é para audição de música em vinil, né? De vez em quando rola. Aqui tem uma coleção muito grande também de disco de vinil. A maior parte de música clássica, óperas. E às vezes rola aqui audições com discos de vinil, né? Mas o pessoal traz o vinil ou tem? Às vezes sim, depende do programa, mas assim, o pessoal que cuida do acervo de discos escolhe alguns e faz uma programação.
Ah, que legal. Essa programação é divulgada, Cleber? Na internet, ou então via e-mail, ou com os grupos de estudo que aparecem, combina. Ah, é mais um grupo de estudo. Ah, bem legal. Posso ir para outra sala? E a sala que chama Imagem de um Sonho, que é um pouco os estudiosos de cinema falam que Campinas teve surtos cinematográficos da década de 20, de 50 e 60. Aqui, por exemplo, é um objeto bem peculiar e bem importante. Ele tem mais de 100 anos, é uma câmera cinematográfica de filmagem. Com ela foi feito o primeiro filme em Campinas em 1923, João da Mata. Ah, você sabia? Não. Não tinha energia, era tudo manual, você vê. Infelizmente, a maioria desses filmes se perderam. A gente tem fotogramas, alguns estão aqui nesses cartazes. Na década de 50 já é outro surto que eles chamam, aí é de 16 milímetros. Eles fazem muito, que chamam de faroeste caipira, né? Era uma meio imitação do western americano. Caipira. Na época eles conseguiam as câmeras cinematográficas, mas não tinha ainda projetor. Um dos fundadores do MIS, o senhor Henrique, ele desenhou e ele mesmo construiu esse projetor em 42. Nossa! E então era tudo aí nas fazendas, de Valinhos, Vinhedos, aí na região. Era bem rural ainda, né? E acabou ficando com esse apelido de faroeste caipira. Eram tudo em 16 milímetros. Aí o terceiro surto que eles chamam já é a década de 70, 60, 70, que é o Super 8, né? Uma câmera na mão, que é o cineclube universitário, o pessoal da PUC, que depois até eles vão trabalhar na criação do museu junto com o senhor Henrique também, a Daís Peixoto, todo esse pessoal que fez Super 8. Né? E essa sala aqui é os sonhos da cidade, é um pouco da evolução dos equipamentos de áudio, né? Primeiro o gramofone, que da época que não tinha energia elétrica ainda, as primeiras vitrolas, radiolas e os grupos mais importantes de música na cidade, que é a banda Carlos Gomes e a Orquestra Sinfônica, e aqui um painel é uma cidade muito musical também, né? Em todos os estilos, desde o mais famoso, Carlos Gomes, até chegando no hip hop, passando pelos... na década de 40, 50, todo o bairro tinha um bloco carnavalesco, uma banda que eles chamavam. E depois... Isso, olha, está na estação, é na subida para o Viaduto Túlio aqui. Aqui é a Avenida Industrial. Vindo lá da estação, subindo, onde hoje é o viaduto, era só tinha um pontilhão. Ainda tinha o bonde, década de 40, 50. Lá é a torre da estação. Ali onde está o relógio, né? Então era... Os sonhos da cidade era tinha muita linha de trem, muito trem, era bem forte. Com várias estações. Os trens, trem ia para Barão Geraldo, ia para Joaquim Egídio, então assim. Depois os bondes, né? Esse ano acho que são para exposições temporárias, que atualmente esse foi um projeto que o museu foi via PROAC, que da Secretaria de Estado do Governo, o museu feito para nós, por nós, de acessibilidade comunicacional. Então foi feito realizadas oficinas com cegos e surdos, e eles foram trabalhando, que resultou nessa exposição. Legal. Aí tem alguns textos aqui. A gente vai tirar, mas acho isso. Kleber, muito obrigado, tá? Depois eu vou pedir para você anotar o seu nome da Jô, para eu pôr lá em agradecimento. Obrigada, Kleber.